Bom dia! Bem-vindo ao primeiro vídeo vlog aqui desse canal. Hoje é 30 de maio e será o primeiro vlog. Final de semana comigo, vou postar alguns trechos de hoje, alguns trechos de amanhã. Será nosso primeiro vídeo teste, tá? Nosso primeiro vlog, nunca queremos vlog aqui pro canal. Então esse aqui será o primeiro. São 4 horas da manhã, o horário que eu costumo normalmente acordar. Hoje eu tava cogitando acordar um pouquinho mais tarde, porque ontem, como eu moro perto de um lugar onde tem som no final de semana, onde tinha o som um pouquinho até mais tarde, mas automaticamente já acordei, então já levantei, acordei no automático, por conta do hábito do horário. Então já acordei pra fazer a minha rotina, vocês vão ver como que é leitura a parte toda da manhã. E depois eu tenho unha, tenho bolo, tenho uma sobremesa pra fazer também, tenho entrega pra abrir. Então é isso, vamos viver mais esse dia, vai ficar registrado aqui, né? Mas se ficar meio ruim esse vlog, é porque é o nosso primeiro, mas vai dar certo. Agora começa o momento de leitura. Eu leio primeiro a Bíblia, que atualmente no caso eu tô lendo a Bíblia toda. Não falei isso pra vocês ainda, né? Mas eu tô lendo a Bíblia toda, então eu leio basicamente 3, 4, 5 capítulos por dia. Eu sigo um plano de leitura que me dá mais ou menos a quantidade de livros e capítulos que eu tenho que ler por dia, mas tiveram alguns dias que eu não consegui seguir. Então, em vez de fazer 3 todos os dias, que é o cronograma, né, desde o início do ano, alguns dias eu faço 4, 5 para poder acompanhar os dias que eu falhei. Às vezes um dia que foi um pouco mais corrido, que não deu tempo de fazer a leitura de manhã e nem à noite, quando eu cheguei muito cansada. Então eu preferi aumentar alguns capítulos por dia. E eu vou registrando todos eles aqui, ó. A parte da Bíblia é essa daqui, ó. Tá vendo onde tá com os quadradinhos preenchidos em verde? É onde eu já li. E é onde tá com os quadradinhos em brancos, que é onde eu preciso preencher. Então, todas as vezes que eu faço a leitura ali de 4 capítulos, 5 capítulos por dia, eu vou e preencho com essa canetinha verde aqui, que é da positividade, do bem feito, concluído. Eu tenho também esse mesmo sistema para as aulas de inglês, que eu até comecei um outro lado, e tem lados que estão faltantes, que é o lado de cá, ó. Teve um mês inteiro, mês de abril, que foi bem complicado. E eu praticamente eu pulei porque eu tava gravando o curso, então foram dias que eu praticamente pulei algumas leituras do dia, pulei algumas aulas de inglês. E aí, o que eu faço quando eu tenho um dia mais tranquilo? Eu faço 2. São 30 minutos por dia. Então, o dia que tá mais tranquilo, eu faço 2 aulas, faço 1 hora. E tem os 2 idiomas também, que aí, no caso, eu faço, como eles são importantes, mas um pouco menos importantes do que o inglês, eu faço mais ou menos 20 a 30 todos os dias. E se não der, eu faço no outro dia. Eu não tenho essa pressão não tenho tanta pressão quanto o inglês, que eu tenho que fazer mais aulas. Eu tinha esquecido de pegar água. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre um conceito chamado... não vou lembrar o nome do conceito, tá? Mas tem a ver com beber água na taça. Que é pra você usar suas melhores coisas, tipo assim, taças, melhores talheres no seu dia a dia comum. Quem eu escutei falando? Eu escutei várias pessoas falando isso, né? Mas uma das primeiras que eu ouvi foi a Clara do Vale falando sobre isso. Clara Nunes do Vale, ela trabalha com poder de marca pessoal, coisas assim. E ela toma água na taça e fala sempre sobre isso. Aí depois de um tempo eu vi que era
um estudo de Harvard e etc. Que era interessante, que não é que você vai ficar rica só por causa disso, mas isso também muda algumas coisas no nosso subconsciente, no nosso consciente, relacionado à prosperidade. Então, vamos fazer a nossa leitura do dia com uma água na taça. Eu achei que estava gravando e não estava, mas eu li esses 3 livros. Esse daqui é de comunicação. É os livros que eu tô lendo essa semana, tá? Esse daqui eu mostrei pra vocês no último vídeo que eu começaria essa semana. Eu já li algumas páginas dele, que é um livro de vendas. Olha só, como ele tá ficando todo rabiscado. Pensa em um livro maravilhoso. Já estava querendo comprar ele. E comprei e tô lendo ele essa semana. E o outro que eu mostrei pra vocês no último vídeo, que é um livro de religioso, um livro pastoral, de liderança e contextos evangélicos. Então, fiz as minhas 3 leituras. Já temos um sol por aqui, ó. Já temos um sol aqui fora e eu estou indo fazer a minha unha. Agora, no dia, nesse horário, nesse momento, seria o horário que eu faria meus exercícios físicos. E que são 20 minutinhos por dia. Coloquei uma quantidade bem baixinha, porque senão eu tô com muitas coisas pra fazer. E aqui não tem uma academia. Então eu faço exercício na minha casa, eu faço em torno de 20, 25 mais ou menos todos os dias. Ou quase todos os dias. E faria, no caso, inglês e depois eu faria exercícios físicos. Mas eu marquei com a manicure que eu ia fazer minha unha agora na parte da manhã bem cedinho. Então eu vou pra lá, vou fazer as aulas de idiomas mais tarde. E aí eu mostro pra vocês. Tomei um banho, coloquei uma calça jeans tradicional, um chinelinho e vou lá. É um lugar que fica mais ou menos uns 10 minutinhos daqui, de moto. Eu vou pegar um capacete. Vou passar uma manteiga de cacau também. Aproveitar que chegue lá com a boca toda rachada. Estamos chegando em junho, gente. Junho aqui é o período mais frio. E vou pôr esse casaco aqui também. Esse daqui é um que eu gosto muito, mas você deve ter reparado que ele perdeu aquela parte do zíper, né? É só em uma parte do zíper. Mas não tem problema, porque ele continua sendo confortável e quentinho. Fez um rabinho de Maria Joana, que é esse rabinho partido aqui no meio. Que é esse rabinho partido do meio. Esse casaco aqui era o casaco do meu pai. Eu peguei pra mim andar de moto, porque ele tem aquele efeito corta-vento. Não é bem um corta-vento, mas surge quase tem quase o mesmo efeito. E aí pra andar de moto ele é ótimo. Ele é frente e verso também, o lado preto e o lado marrom. Pronto. Agora eu fecho aqui. Eu vou lá fazer as minhas unhas dos pés. Eu já dizia o poema, uma mulher com as unhas feitas não quer guerra com ninguém. Meu pezinho de sapo. Fiz um pãozinho com ovo. Ovo frito mesmo, tá? Não foram ovos mexidos, não. Foi um ovinho frito e um cafezinho. Cheguei agora há pouco da manicure e passei aqui no meu pai pra tomar um café. E é também aonde eu trabalho. Eu tenho um ateliê de bolos, como vocês chegaram aqui agora, não conhecem muitas coisas de mim, mas já viram a parte do ateliê onde eu mostrei os achadinhos, né? Mas deixa eu contextualizar vocês exatamente. Eu tenho a minha casa e eu tenho o ateliê que é na casa do meu pai. Então, eu almoço muitas das vezes aqui, porque é o horário da tarde, vezes que eu tô aqui em cima. E hoje, no caso, quando ele me viu de manhã, ele já avisou que tinha feito um café delicioso, que era pra me passar aqui pra tomar um café. E eu também já ia ficar pra trabalhar. Eu até iria em casa um pouquinho antes, mas decidi ficar aqui uma vez pra trabalhar.
Vou finalizar um bolo de uma vez pra uma cliente daqui a pouquinho. Depois eu vou pra casa hidratar meu cabelo, fazer a parte as frufruzices de menina. E arrumar essas unhas também. Tem uma receita hoje pra me gravar, contextualizando vocês, pra quando eu estiver postando a minha rotina, vocês entenderem de que parte que eu tô falando, de que lugar que eu tô falando. Desse momento do ateliê, no caso aqui é onde eu recebo meus clientes, né? Aí eu tenho a parte da cozinha aqui atrás, eu tenho a parte aqui que eu recebo os meus clientes quando vêm retirar os pedidos. Vim de capacete, olha o cabelo que saiu de casa alinhado como está. Maravilhoso. Eu realmente amo pão com qualquer coisa. No caso, carne, mortadela, ovos. Acabei de finalizar esse bolo, que ficou uma graça. E outro produto que eu tenho aqui no ateliê são os bolos de pronta entrega. Eles ficam, ó, congeladíssimos. Eles vão com a minha etiqueta aqui na frente. O sabor vai na parte de trás. Essa daqui saiu a etiqueta, mas ela vai na parte de trás. Essa daqui é a etiqueta com brigadeiro. E eu já vou deixar... A cliente já ligou pedindo o bolo de pronta entrega. No caso de spot, né? De pronta entrega, eu separei pra ela. E já vou tirar foto desse daqui e colocar na caixa pra cliente pegar daqui a pouquinho. Olha que gracinha, gente. Ele é muito fofinho, né? Um modelo clássico aqui do ateliê. E nem é tão demorado assim pra fazer. E é delicado, né? Uma gracinha, um bolo feminino. Esse daqui eu vou grampear. E a cliente vai pegar daqui a pouco. Acabei de gravar uma receita de mousse de maracujá pra colocar no meu canal de confeitaria. E eu tinha um brigadeiro meio amargo de um recheio. Aí o que acontece? Esse mousse, ele tem maracujá, depois ele tem uma mousse de chocolate com chocolate nobre. E por cima agora eu coloquei uma camadona de brigadeiro meio amargo. Então assim, está maravilhoso pra levar pra casa da minha avó amanhã. E agora que eu já gravei receita, decorei bolo, fiz um monte de coisa, só não consegui hidratar o meu cabelo. E vou lavar todas as louças que eu usei agora na parte da tarde, guardar essa sobremesa aqui para amanhã, pra hora que nós formos pra lá. E pra casa da minha avó. E é isso. Agora a parte que ninguém gosta, a parte da limpeza. Sem prorrogar mais, play. Vou colocar essa aqui na geladeira. Olhando daí, parecia pouca bagunça, né? Olha lá que beleza. Porque se eu for gravar limpando, não dá. Então um pouco de bagunça aqui. Vou definir limpar quando eu já acabei praticamente tudo. Essa mousse ficou muito gostosa, gente. Uma delícia. Uma delícia mesmo. Eu amo mousse de maracujá. Amo. Essa daqui ficou perfeita. Por aqui acabou, deixei minhas coisas lavadas.
Amanhã eu guardo e vamos para casa. Eu tinha planejado um dia totalmente diferente para hoje. Eu ia fazer as minhas aulas de idioma na parte da tarde. Exercício físico eu não ia fazer mesmo não, porque eu gosto de fazer de manhã. Mas já tinha organizado um monte de coisa na minha cabeça. Vou fazer uma super hidratação no meu cabelo, vai dar tudo certo. Chegou a visita na casa do meu pai, aí eu tinha 2 bolos pra entregar, como eu disse pra vocês, era bolos menores que eu montei ontem. Gravei uma receita pro outro canal, que ficou, por sinal, maravilhosa. E aí, o dia foi passando e passou muito rápido. Conclusão, cheguei em casa agora. Aí, do horário, do momento que eu me despedi de você lá no ateliê, eu falei que eu tava descendo pra casa. Eu já tava na casa do meu pai, já jantei lá. E agora que eu cheguei, já cheguei jantada, então vou tomar um banho delicioso. Vou assistir um filme. Vocês devem tá ouvindo que tem um som. A minha casa fica perto de um bar que tem aqui na frente. E também tem uma igreja do lado de cá. Então, em alguns dias da semana tem culto. Mas dá pra me fazer as coisas que eu preciso, não me atrapalha não. Então hoje eu vou assistir um filme até acabar o horário do culto. Acaba mais ou menos umas 9 horas. E pra relaxar, porque foi um dia um pouco puxado. Apesar de não ter tido tantos bolos, era só 2 bolos, eu fiz gravações, gravei essas coisas aqui pro videovlog. Então foi um dia um pouco agitadinho e mentalmente um pouco cansativo. Não vou nem fazer aula agora de idioma porque eu tô cansada, vou fazer amanhã de manhã, novamente no mesmo horário, acordar às 4 horas da manhã. Eu vou fazer as minhas aulas, minhas leituras, agora eu só vou assistir um filme, vou comer uma mamão antes de dormir, vou ler um pouquinho e vou dormir. Então é isso, se der eu ainda volto por aqui. Good morning. Hoje eu não acordei às 4 horas porque ontem eu fui assistir filme, pintei as minhas unhas, só falta retirar essas bordinhas. E fui dormir depois de meia-noite. O filme demorou um pouquinho pra acabar, mas eu comecei a assistir já era 8h40, mais ou menos. E demorei um pouquinho pra dormir e quando o despertador despertou às 4 horas da manhã, eu ia ficar extremamente cansada e não conseguia aproveitar nada do dia. Lembrando que daqui a pouco eu vou à casa da minha avó, então eu queria estar pelo menos um pouco mais descansada. E algumas coisas também, gente, não compensa. Apesar desse ano minha rotina está pra acordar às 4 horas da manhã, 4h30, 5 horas, tem coisas que se você treinar muito, somente você vai ter um burnout e não vai ter nada realmente produtivo pra conseguir conquistar nada. Então o mínimo de sono razoável para você estar saudável é adequado. Então mesmo querendo acordar todos os dias às 4 horas, alguns dias eu vou ter que dormir pelo menos 2 horas a mais. Eu acordei, era 10 para as 6, então agora são 6 horas. E vou fazer as minhas leituras e vou fazer a hidratação do meu cabelo, que é prioridade para a parte agora da manhã. Depois eu tenho escola dominical. E aí depois eu já vou direto pra casa da minha avó. Então será mais ou menos essa rotina. E logo, quando eu voltar do culto, não sei a hora que eu vou chegar. Então, ou na parte da tarde, ou quando eu voltar do culto, vou fazer a minha organização da semana. E vou fazer as minhas aulas. Que eu fico, pelo menos, hoje com as aulas organizadas, já que eu não fiz as aulas ontem. E é isso. Vamos para mais um dia. Domingo. I hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that Texaco sign. Same bobcat, same old boots. Trying to outrun the thought of you, but in this town the truth don't stop. You can't live in a town this small. You can change your mind, but not your past. Every mile just feels like moving half. You can change my name in your phone. You can't live in a town this small. I moved on, but not too far. Just down the road from who we are. You can change your hair, change your street, but you can't outrun the memories. Nah, I ain't mad, I just laugh sometimes. Cabelo lavado. Até passei já um pouquinho de creme nele, mas ele tá bem úmido, agora eu vou finalizar. Deixei ele secar, já deixei ele secar bastante pra não... E ele é bem assim mesmo, bem cheio e armado. E tá também totalmente embaraçado. Vou
desembaraçar ele agora enquanto eu finalizo. Aí eu usei pra hidratação de hoje essa máscara aqui que eu mostrei pra vocês no último vídeo. Que eu tinha comprado na Amazon, mas ela também na Shopee. Eu comprei nos 2 lugares. Morte súbita, maravilhoso, gente. O cabelo fica super hidratado. E o meu olhinho acabou. Eu comprei junto, mas o que aconteceu? Tivemos um acidente com aquele óleo. Então eu comprei um outro óleo, comprei da Shopee, chegou essa semana. O vidro ficou virado dentro da minha bolsa. Eu saí pra um lugar, levei o óleo pra finalizar o cabelo lá. O vidro ficou virado, semi-aberto, e eu não vi. Eu achei que estava totalmente fechado, não estava. Aí eu encomendei outro. Ó, olha o tamanho da caixa pra vir o produtinho desse tamanho. No último vídeo vocês viram, né? É a mesma coisa. Esse daqui eu não vou carregar em hipótese nenhuma, gente. Porque ele tem um valorzinho dele, ó. Esse aqui é o SOS Super Óleo da Sala Online. Aí eu vou usar pra finalizar. E vou usar o creme que eu já uso sempre, que é o da Novex, como eu falei pra vocês. Eu não uso só Sala Online, nem só Lula. Eu tenho cremes de produto, tenho cremes de empresas diferentes. Tá muito embaraçado. Eu também finalizo com muito creme. Ó, tô usando esse daqui pra finalizar. Novex potão de 1 kg. Eu tenho que fazer outra compra e eu uso bastante. O meu cabelo é um 3C, quase um 3D. Um 3C 4A. Ele tem essas duas texturas. Aqui em cima no topo ele é mais aberto, né? Tem os cachos mais abertos. Deixa eu pegar um minuto enquanto eu vou desembaraçando. No topo ele tem os cachos mais abertos. E na parte de baixo ele tem os cachos mais fechadinhos. E mais porosos também. Eu até tenho um creme de porosidade, vou mostrar pra vocês em uma outra hora. Um sprayzinho pra reduzir a porosidade, mas eu não gosto de usar muito, não. E eu já deixo meu cabelo praticamente nessa divisão quase que sempre. Já lavo nessa divisão, né? Ele não fica tão partidinho. Olha, embaracei esse lado. Agora eu vou pegar mais um pouco de creme para desembaraçar desse outro lado. Esse lado aqui, como ele já tá com a divisão no meu cabelo, eu divido ele em 2 partes. Essa parte do topo primeiro. Eu também finalizo com ele partido ao meio, tá? No caso, não finalizo totalmente. Eu penteio ele com essa divisão no topo. Eu tenho um espelho que ele é móvel, então eu coloquei ele no ângulo que a luz fique melhor pra me gravar. Deixa eu abrir essa janela aqui também, calma aí. Tô muito melhor, tô aqui querendo luz com a cortina fechada. Porque já é quase 8 horas. 7 e pouquinho. Demora um pouquinho pra lavar meu cabelo. Demorei um pouquinho pra lavar meu cabelo. Aquele momento que sai 1 quilo de cabelo na escova. Eu testei aquele o produto da queratina e foi excelente. Vou usar mais umas 2 semanas pra vir trazer uma resposta ainda mais concreta, mas eu gostei bastante. Gostei muito mesmo. E ontem, eu falei pra vocês que eu dormi um pouco tarde, assistindo o filme. Eu nunca tinha visto o filme, gente. Apesar de ser um clássico de que todo empreendedor já assistiu, porque ele fala um pouco da ambição, né? Da vontade de crescer, da vontade de prosperar. Mas eu nunca tinha assistido. Simples assim. Aí ontem eu assisti. Achei muito
Achei bom do ponto de vista de alguém persistente, mas se a gente olhar assim pela nossa bondade, tem horas que eu me pareço mais com os dois caipiras do filme, pra quem já assistiu. Pra quem não assistiu, eu indico assistir. Um pouco mais medrosa, ou você quer preservar um pouco mais... um pouco mais a amizade, né? No caso, eu não vou ficar dando spoiler pra alguém que não assistiu. E eu vou estragar o final do filme. Mas uma das lições dele é reserve os seus sonhos. Ou lute pelos seus sonhos. Não conte a ninguém. Talvez seja um bom ensinamento do filme. I hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that takes a cool sign. Same ball cap, same old boots, trying to outrun the thought of you. But in the standing true, don't stop. You can't leave. Pendurar na cruz, sem dó, e o corpo não voltar ao pó. You can change my name in your phone. Antes de tudo, pra se pendurar na cruz. From who we are, you can change your hair, change your street, but you can't outrun the memories. Nah, I ain't mad, I just laugh sometimes. How love can fade, but this town stays mine. They say small towns, just don't forget. I guess you're right. E você tinha uma passagem guardada para eu retornar, pra deixar a Name in your phone. You can't leave in a town this small. Every red light still knows your car. Every porch light still breaks my heart. You can pack it up, girl, burn it all. You can't leave in a town this small. Don't go too far when it's written in the counting stars. I tried leaving, tried it all. You can't leave in a town this small. Yeah. Ooh. You can change your mind but not your past. Every mile just feels like moving half. You can change my name in your phone. You can't leave in a town this small. Every red light still knows your car. Every porch light still breaks my heart. You can back it up, girl, burn it all. You can't leave in a town this small. You can change your mind but not your past. Every mile just feels like moving half. You can change my name in your phone. You can't leave in a town this small. Every red light still knows your car. Every porch light still breaks my heart. You can back it up, girl, burn it all. You can't leave in a town this small. De Isaac e Rebeca em relação aos filhos não foi correto. Os pais podem ter mais afinidade com um filho, mas devem demonstrar o amor e respeito por todos, né? A preferência por um dos filhos causa Do you hear that? My sanity about to break. Tem que sair ali naquela frente, ele sabe uma vez que ele precisa mostrar como é que é o nome? Ela é em cima, né? Então, ali eu acho que eu ia conseguir passar não. Sai no sinal ali, depois lá em cima, central. Agora bota na... Vai dar tempo, seu pai chegar pro culto? Não, acho que não. Meu pai chega pro culto. É porque são meio-dia, eles ainda estão lá em Campos.
Campos é duas. Sorria, Mas motorista. não, é 1 hora. Daqui em Campos. Já voltou toda arrumada. Tá limpinho Você agora. vai encostar. É. Você tem que botar, olhar ali da onde vai pra lá, vai conduzir o carro ali. Aí quando chegar aquela baliza aí, O carro tava parado. Lá que você chegou pra mas sair? ali lá é uma coisa, ele encostou, mas você não prensou. Só tá encostadinho, mas não Não, foi sim. prensado. Mas eu quero saber como que ela fez. Hino de número 401. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Hino de número 48. Quando lá no céu descendo para os seus Jesus voltar, chegar o dia todo lá do meu. Não, você falou com Não. Então tá bom. Então vou cantar 141. Eu ia falar, não ia. Não, eu iria, mas que bom. Hino de número 141. Onde guiar-me, meu Senhor, eu faço as I hear you been asking about me. Finalmente lar, finalmente minha casa. Lembra daquele cabelo super finalizado, definidíssimo de manhã? Pois é, está assim, ó. Está um pouco definido, mas bem menos do que de manhã, porque ele ficou o dia todo assim, ó, esvoaçante, movimentado. E eu estou com a mesma roupa de hoje cedo. Mesma roupa, mesmo cinto, só coloquei um sapato. Por quê? Qual foi o enredo do dia? Deixa eu abaixar aqui essa câmera. Qual foi o enredo do dia? Passei o dia, me arrumei de manhã pra escola dominical, o horário que vocês viram, eu me arrumei com vocês. E fui pra casa da minha avó depois. Passei o dia todo lá e voltei pra minha casa. Ela mora mais ou menos umas meia hora, 40 minutos daqui. Passamos o dia todo lá. Quando eu voltei pra casa já era mais ou menos umas 6 horas. Então de manhã eu fui de rasteirinha e à noite eu só coloquei... À noite, no caso, o curso começa às 6 horas, né? Então quando foi 6 e pouquinho, eu tava me arrumando, eu coloquei só uma sandália um pouquinho mais alta pra não fingir que eu não coloquei nada diferente. Aí fica a mesma calça, a mesma blusa, então... Cheguei no momento em que agora eu vou tomar banho e descansar. Mas antes de tomar banho e descansar, ontem eu não fiz nenhuma aula de idioma. Nenhuma, nem inglês que eu tento fazer todos os dias eu consegui fazer, porque foi super corrido ontem, né? O sábado, o dia ontem que foi sábado. Como eu te falo pra vocês. Aí eu ia tentar fazer de manhã, mas acordei às 6 horas. Não consegui acordar às 4, que é o horário que eu estudo de manhã. E fui pra escola dominical, fui pra casa da minha avó, também não consegui fazer tantas coisas. Só as leituras que são obrigatórias. Mas, antes de dormir, vou fazer as minhas aulas. Então vou fazer agora as aulas. A aula de francês, a aula de inglês e a aula de espanhol, meia hora de cada. Coloquei uma água pra ferver porque eu vou fazer uma sopinha. Eu tenho uma carne seca pronta que meu pai tinha feito de carne seca com... Como é que é o nome? Com abóbora. Ele fez essa semana e ainda tinha bastante na casa dele. E eu trouxe um pouco pra minha casa porque ela ficou muito maravilhosa. E vou usá-la na minha sopa. Até tem um frango congelado
Mas aí pra não descongelar frango, pra não ter que fazer frango, pra não ter que fazer mais comida, eu vou fazer só uma sopinha. Enquanto vai ficando pronta, deixa eu colocar água pra ferver. Enquanto vai ficando pronta, eu vou estudando e depois quando eu fizer as 3 aulas que eu preciso fazer, aí eu vou tomar um banho, vou comer a minha sopinha e vou dormir. Vou jantar, no caso eu só janto 2 vezes por semana, que é no sábado e no domingo. A não ser que aconteça alguma coisa no meio da semana, uma visita especial, alguma coisa assim, aí se eu estiver na casa do meu pai ou na casa da minha tia, aí eu vou jantar com todo mundo. Mas de segunda a sexta eu evito de comer muito à noite, comidas muito gordurosas ou muita quantidade, massa, porque eu quero emagrecer ainda mais alguns quilinhos esse ano. De 2026, estou até com soluço. De 2026. Então eu tento não jantar de segunda a sexta. A não sei que tenha uma ocasião especialíssima pra isso. Mas sábado, normalmente eu tô com eles, então eu janto na casa do meu pai ou faço alguma coisa especial se eu estiver sozinha na minha casa, me permito algumas coisinhas. Ou se alguma amiga minha vinha pra cá também, eu faço alguma coisa aqui. Mas no domingo, sempre que eu chego da igreja, eu me dou esse privilégio. Então eu faço alguma coisa, um frango grelhado com arroz. Estamos em maio, né? Então, junho e julho provavelmente eu vou comer sopa sempre nos domingos. Eu amo sopa, chocolate quente, todas essas coisas mais quentinhas, né? Caldos, então amo. No último inverno do ano passado, eu comi tanto caldo. E aí tem no caso uma amiga minha que sempre vem pra cá, né? Sempre que ela vem pra cá, eu faço alguma coisa mais quente pra gente, né? E ela comeu caldo aqui em casa, já comia caldo várias vezes sozinha. E quando eu ia pra casa do meu pai, às vezes eu fazia sopa ou caldo lá também. E minha irmã também gosta, meu cunhado gosta, todo mundo gosta. Então, é a nossa comida favorita do inverno. Então hoje, eu não tinha feito uma sopa ainda. Não tinha feito sopa ainda nesse inverno, que começou agora em maio, né? Então hoje será a nossa primeira sopinha bem improvisada com uma carne e uma abóbora que já tá pronta. Eu tenho um tomate congelado. Coloquei uma água pra ferver, vou fazer um macarrãozinho daqueles pequenininhos, né, goela, com essas opções aí pra reduzir o meu trabalho cozinhando. Então, piquei um alho, já coloquei pra ferver, vou fazer as minhas aulas, vou tomar banho e vou descansar, se Deus quiser. E pra amanhã começar... Ai, gente, o que eu tenho que fazer no domingo? Pois é, vou comer a minha sopa, vou planejar a minha semana, porque domingo é dia de planejar a semana. Quem não começa a semana, quem não planeja no domingo, começa a semana na terça, né? Começa a planejar a semana na segunda. Então, no nosso caso aqui, nós planejamos no domingo, pra amanhã já estar mais ou menos alinhado as entregas que eu tenho que fazer durante a semana, as coisas que são mais importantes, que eu tenho que adiantar na véspera, pra minha rotina que programei esse ano e minimamente organizada. Claro que vai ter finais de semana, tipo hoje, ou dias da semana, que eu vou ter que fazer outras coisas. Vai chegar visita, eu vou colocar algum compromisso mais importante, familiar. E eu não vou conseguir seguir todos os mínimos passos que eu agendei. Mas 80% do tempo precisa estar alinhado, porque eu tenho objetivos para o próximo ano, para esse ano também. Então, é isso. Viver a vida que a gente está construindo, né? Essa é a meta para esse ano. Então, se eu acho que tá minha xuxinha. Vou prender esse cabelo para começar a fazer. Ele tava tão bonito, né? E aí agora eu prendo, durmo. E ele vai ficar o quê? Todo amassado. Cadê minha luta que tava aqui? Ai. Tá todo amassado, mas não tem problema. Eu vou fazer um coque alto. E vou continuar com essa roupa que eu já tô desde manhã. Eu cheguei quase no horário do culto. Até eu ter que tomar um banho, já estava minimamente apresentável. Ai, tava tão bonitinho. Pronto. É isso. Aí eu fui do jeito que eu tava, né? Eu gosto dessa combinação de roupa. Continuei apresentável e agora, antes de bater um super sono depois do banho, vamos estudar. Play! I hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that takes a cool sign. Same bobcat, same moon boots. The refrigerator was very close to the door. A minha esposa me perguntava, did you put the keys in the fridge again? Now this small. You can change your mind, but not your past. Every man just feels
essa língua, e vamos lá. R. R. Muito bem. Cintureta. E por último, a gente tem o C, A, Y. Callado. Cintureta callado. Muito bem. Mais uma vez, cintureta callado. Que a gente tem o nome aí do cara. Bem complicado ler esse nome dele, meu Deus do céu. Então, ela diz, de acuerdo, de 5 dias. E estancia de 5 dias. A gente também já viu a palavra estancia, que significa estadia. Isso aí mesmo. E estadia. Já acrescentei a minha abóbora. Toda aqui, está lindíssima. Ela estava assim, gente, maravilhosa, com carne seca. Agora eu vou largar ela ferver, eu vou fazer a última aula, que é a aula de francês. E ela vou largar ela ferver mais um pouquinho, eu coloquei mais um pouquinho de água, ela vai começando a secar. Eu vou terminar a aula de francês, eu vou tomar um banho. E vou degustar essa delícia. Eu sou apaixonada por sopa, mas eu gosto dela super molinha. Falta cozinhar bastante isso daqui. Porto. Nós, do português, do Porto. Eu. Pode pagar essa parte, claro, né? Repetição. Eu sou portuguesa de Porto. Do Porto. Presta atenção, tem uma diferença importante com relação ao português. Que a sílaba forte no francês é sempre a última. Então, Porto. Porto. O bem mais forte. Eu sou português do Porto. E o Júlio fala na frase 12. Acabei de tomar um banho e tô aqui fazendo a seguinte reflexão. São 9h40 da noite. Minha sopa já tá pronta, eu vou jantar, fiz as minhas aulas. Mas quem que janta esse horário, gente? É por isso que eu não gosto de deixar algumas coisas pra parte da noite. Somente eu gosto de jantar, de dormir no domingo até as 9h30. Mas amanhã eu quero acordar cedo, mesmo assim. Eu me enrolei com as aulas porque eu saí, enfim, fiz outras coisas. Uma coisa acabou... Foi bom, obviamente, foi um dia maravilhoso, mas eu não gosto de deixar 2 dias seguidos sem fazer o que eu me comprometi a fazer com, pelo menos, o máximo de frequência. Tipo assim, eu posso falhar um dia sim, 2 dias não. Eu já tô 2 dias sem fazer nenhum exercício físico, nenhuma mínima caminhada. Então, eu não queria ficar mais um dia sem fazer as aulas. Fiz as aulas, vou jantar. Estávamos conversando hoje sobre a questão de tomar banho, aquele banho de depenar galinha, que é água fervendo. E eu já tirei bastante desse hábito de tomar banho com água muito, muito quente. Minha pele é mista, meio oleosa, meio seca, mas eu prefiro evitar água muito quente. Mas hoje foi um banho desse, um banho fervendo, porque eu tava precisando. Pra me dar um mínimo de descanso, uma mini spa. É maravilhoso. Eu estava falando sobre isso hoje, lembrei disso agora na hora do banho. É maravilhoso. Um banho pra relaxar mesmo. Agora só vou jantar mesmo, planejar meu dia, planejar minha semana e descansar. Olha, essa delícia aqui, gente. Podem até me julgar, mas eu amo sopa. E vocês vão me julgar mais ainda, porque eu vou acrescentar um pouquinho de farofa. Eu amo essa farofa aqui, ó. Comprei ela já tem uma semana, mais ou menos. E eu não tinha usado ainda. Essa daqui é a tradicional, com pedaço de alho, cebola e cebolinha. Mas também gosto daquela que tem bacon também. Vamos colocar uma colherzinha. Eu amo farofa com quase tudo, gente. Eu sei que isso aqui não é a hora pra comer farofa com sopa, né? Vai ser apenas uma graça bem aqui, nesse cantinho, e tá bom. Chega. Amanhã é um novo dia para fazermos uma reeducação alimentar. I hear you been asking about me, where I've been and where I sleep.
It's hard to find me if you really want to. Turns past that takes a cool sign. Agora sim, planejei mais ou menos a minha semana. E aí, vamos supor, chega no domingo, chega na terça-feira, tem mais alguma coisa que eu preciso organizar aqui, eu incluir. Eu venho aqui, preencho e passo pra agenda do dia seguinte. No caso, eu preenchi aqui mais ou menos com o que eu tenho pra semana já. Deixei aqui minimamente organizado. E já fiz a minha lista de atividades pra amanhã, que é segunda-feira. Então é isso.